Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Eu tô recebendo o Marcos Souto, que é especialista em eficiência energética. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Regiane. Pauta super importante, né? A gente tá num momento em que a energia nunca teve tão cara no Brasil. Não me lembro da gente pagar tão caro pela energia, né? Nunca foi. Nunca foi. Nunca chegamos nesse patamar. Tá muito cara e, assim, se formos comparar com outras épocas, a escassez está sendo muito dura. A gente está num momento em que a gente não era registrado índice tão baixo, não só de chuvas como de água nos reservatórios, nos últimos 90 anos, é isso? Isso aí. Nos últimos 91 anos nunca tivemos uma escassez tão grande de água. Que loucura, né? Como o nosso sistema, ele é baseado hoje menos do que foi lá atrás, mas ele ainda é baseado em hidrelétricas, isso daí afeta diretamente o custo da geração de energia. E aí, quando a gente tem menos água nos reservatórios, a energia fica mais cara. E aí, eles já estabeleceram no passado as bandeiras, né? Para quando a gente está em plena harmonia com as chuvas, com o regime de chuvas, bandeira verde, depois vem para amarela, vermelha 1, vermelha 2. Isso. Agora a gente conseguiu piorar. Passar da bandeira 2, né, da vermelha 2, que já era uma energia cara, a gente já pagava caro o quilowatt-hora. Sim. Né? Hoje nós estamos na bandeira escassez hídrica, que é a maior, por isso que eles desenvolveram uma bandeira para isso. Eles tiveram que fazer uma nova bandeira, tamanho o custo que ela tem. Hoje a bandeira escassez hídrica, ela representa o quê? Ela representa R$ 14,20 a cada 100 quilowatts. Aí todo mundo pode falar, mas isso daí é muito, isso daí é pouco, isso daí é bastante. Se a gente for considerar que a nossa energia já não é barata, ela já está cara, é mais caro ainda. E que a gente também não tem muita ideia do quanto, o que a gente precisa ligar em casa para gastar 14,20, é isso? Isso, 14,20 a mais. A gente não faz ideia do que a gente precisa consumir para gastar 100 quilowatts. Exatamente. Né? Então a gente vai ter uma ideia aqui com os equipamentos que você trouxe, é muito importante a gente falar sobre isso. Bom, o que a gente pode fazer? Atitude simples. As primeiras dicas que você já dá para quem te pergunta, o que eu faço para economizar no meu dia a dia? Os nossos dois maiores vilões da conta de energia é o chuveiro e a geladeira. Tá. Vamos considerar, porque isso daí tem na casa dos 100% dos brasileiros. Sim, geladeira fica ligada 24 horas. Geladeira é terrível. Então, vamos começar pela geladeira. Ela fica muito tempo ligada e é 24 horas ligada o tempo inteiro. Um truque fácil para economizar a energia da geladeira. Puxa ela para frente. Afasta ela da parede mais ou menos 1 palmo. Se você puder afastar das laterais, perfeito ainda. Você vai fazer com que o ar circule em volta dela. Então, quando o motor esquenta, ao invés dele bater na parede e sair esquentando a geladeira, que vai ter que funcionar o compressor mais forte, para esfriar a geladeira, esse ar quente ele sai, deixa aquele ar frio, não esquenta a geladeira. Aí você fala, mas Marco, isso daí é quanto que isso daí gera? Pode gerar uma economia de até R$50 no mês. No mês? No mês. Só de fazer a geladeira funcionar mais tranquila. Exatamente. Não exigir demais no motor dela. Gente, olha que dica bacana. Então, aqueles projetos, né, que muitas vezes o pessoal faz para embutir a geladeira dentro do armário. Que você encapsula a geladeira lá dentro. Ele é péssimo. Para economia de energia. Porque não circula ar. E geladeira precisa circular ar. Tanto que quando você tem um projeto desse, que você está encapsulando a geladeira, se tiver uma frestinha em algum momento, você passar a mão ali, você vai ver que sai ar quente. Ar quente, sim. Esse ar quente, ele está esquentando a geladeira de fora para dentro. Não é à toa, né? Eu sou da época que a gente colocava tênis para secar atrás da geladeira. Pois é. Porque aquele quentinho ajudava bastante, Era né? uma secadora. Era uma secadora. Do dia seguinte estava pronto já o tênis. Meio manchado às vezes, mas tá pronto. Assim mesmo. Agora, outra coisa interessante, a gente, ainda falando da geladeira, é a gente prestar atenção na borracha, porque muitas vezes uma mínima abertura, uma borracha um pouco mais ressecada, pode comprometer a vedação e fazer o motor também gastar mais, né? Uma falhazinha na vedação faz com que o ar frio que está lá dentro escape. E aí o motor vai ter que fazer o quê? Funcionar mais para compensar aquele ar frio que está o tempo inteiro escapando. Ele não está lá vedado como tem que ser. Então o motor não vai parar, ele vai rodar o tempo inteiro. E essa borracha não é uma coisa cara da gente trocar, mas de repente se não está na hora de trocar, tem até um truquezinho, uma vez a gente ensinou aqui, jogar uma água mais quente, mais morninha para quente nessa borracha, que ela expande, ela vai perder o ressecamento e vai dar uma vedação legal. Exatamente. E para saber se está vedando ou não, duas coisas. Primeiro, puxa, se deu pressão, você puxou, teve resistência, tá boa. Tá fraca, já era. Você já pode ficar de olho. Gastando mais. Outra coisa, pega uma folha de caderno, uma folha qualquer, põe entre a porta e fecha. Se essa folha escapar,
tá tendo também. Ah, que dica legal. Também tá vazando ali na vedação. Agora, no caso do outro vilão, que é o chuveiro elétrico, a gente não tem muito o que dizer, além de tome banhos mais curtos, ou tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Tome banhos mais curtos e com temperatura mais fria. Por Tá. incrível que pareça, o tomar banho curto, todo mundo pergunta, mas Marco, quanto isso representa? Vamos pegar uma família, 3 pessoas, marido, esposa e um filho. Cada um toma banho de 10 minutos. Antes da bandeira escassez hídrica, quando a gente estava só no patamar vermelho, naquela bandeira 2, patamar vermelho, esse banho já estava sendo, o custo dele já estava em R$117. O que não é pouco No por mês para 3 pessoas. Para 3 pessoas. Isso estamos falando só do R$117. banho, gente. Só banho. do assunto banho. Só assunto banho. Tá. Com a bandeira escassez hídrica de 117, já foi para quase 126. Tá. Então, olha só, 10 minutos de banho cada um, R$126. Se diminuir pela metade, então vamos tomar um banho mais curto, mais rápido. Vamos agora que é um momento... 5 minutos, que é um momento especial, vamos ter atitudes especiais. Nossa conta diminui R$63. Nossa, se reduzir então pela metade, um banho de 10 minutos representa na conta no final do mês, para quem tem chuveiro elétrico, é claro, R$63 de economia. Isso, então, 50 da geladeira, mais 63, nossa conta de energia... Já melhorou bem, hein? Já diminuiu 100. É muito, faz muito. Só dos dois grandes vilões, né, do nosso dia a dia. A gente tem aqui um secador de cabelo. É um outro grande vilão ou nem tanto porque a gente não usa com tanta frequência? Então, ele é um grande vilão para quem usa... Tem gente que usa o secador de cabelo uma vez por dia durante 30 minutos. Ele se torna um vilão na conta de energia. Ah, com toda certeza. Porque... Quanto que pode representar 30 minutos do secador ligado? 30 minutos de secador. Esse daqui é um secador moderado, vamos falar assim. Por hora ele vai gastar R$2. Então 30 minutos, R$1 por dia. Se são 30 dias no mês, são 22 dias úteis, só lava para trabalhar. São R$22 no mês. Então aquela escova que a gente faz todo dia, R$22 no mês. R$22 no mês. Tá, bom. A dica que eu dou é tome banho mais cedo, porque com esse calorão o cabelo vai secar rapidinho. Melhor coisa. Não vai precisar ficar secando com secador, né? Sim. Agora, ferro de passar também. Esse cara aqui, cada vez que a gente põe na tomada, a gente parece que já vê o dinheirinho embora, né? Exatamente. O ferro de passar hoje ele representa R$1 por hora de uso. Então, se você vai passar, acumula, aquela história de sempre, acumula as roupas, passe de uma vez só, para não ter que ficar esquentando todo dia, porque quando você esquenta todo dia um pouquinho, aquele esquentar você não está usando ele para passar roupa, então você está desperdiçando. E esse é o problema. Foi feita uma pesquisa que no nosso universo de consumo, 40% da nossa energia é feita em carga fantasma. O que é carga fantasma? É desperdício. É o esquentar o ferro, é o stand-by dos equipamentos, é coisas que nós deixamos na tomada sem necessidade. Pode ser 40% da nossa conta de energia. Nossa, é muito. É muito, gente. Imagina você conseguir reduzir quase pela metade só com essas coisinhas simples, porque não é difícil. É mudança de hábito muito simples que vai gerar uma diferença muito grande no dia a dia. Como é que é possível a gente perceber que está tendo desperdício de energia na nossa casa? Primeira coisa, a gente tem que acompanhar o que está na tomada. Temos que ter consciência do que está na tomada e o quanto gasta. Então você tem na tomada um abajur. Eu trouxe aqui um abajur. Você tem um abajur na tomada. Você sabe quanto que tem essa potência dessa lâmpada? Essa lâmpada é uma lâmpada de abajur, então assim, a gente tem que ver o que está na tomada e o quanto ele consome. Com essa consciência a gente fala, opa, peraí, essa daqui é uma lâmpada que eu uso na minha sala, então é uma lâmpada bem potente. Por que no abajur eu não uso uma lâmpada com menor potência? E aí, usando com menor potência, o consumo agora é de cair o queixo até. Em vez de pagar 9 watts, que dá 1 centavo por hora de uso desse abajur, a gente consegue baixar o consumo dele para 1 watt, que dá o quê? Durante a noite inteira, 1 centavo de uso. Nossa, olha a diferença de 1 hora para uma noite inteira. Uma noite inteira, exatamente. Então, o que gastaríamos? Aí você fala, mas são só 10 centavos. Quantas lâmpadas ficam acesas a noite inteira em casa? Tem muitas lâmpadas em casa, né? Exatamente. Nossa, gente, olha que conta interessante. Agora, você falou do stand-by. E tá aí uma coisa que, né, as casas estão cheias de equipamentos no stand-by. Sim. Seja aquela televisão que fica com a luzinha vermelha, o equipamento do TV a cabo que fica ali com aquela hora, né, que ilumina o quarto inteiro muitas vezes, ou aquele micro-ondas que fica ali mostrando o horário, né, o dia todo. A gente consegue trazer, trocando em miúdos, trazer para reais o quanto isso representa se a gente só tirar da tomada quando não estiver usando? Sim. Vamos começar assim. Televisão. Televisão que é o equipamento que a gente tem... É por preguiça, né? Fica fácil a gente botar ali no controle remoto. Só a televisão representa R$2. R$2 por mês na conta de energia. Por mês? Por televisão. Tá. Se você tem 3 televisões, são 6. Tá. Se cada uma delas está no aparelho de TV a cabo, são mais 6, porque o aparelho de TV a cabo é a mesma coisa.
Aí se o seu aparelho de TV acaba aquele que grava, vai só aumentando o stand-by, o consumo do stand-by vai ficando cada vez maior. Então se a gente pensar em televisão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tudo isso daí tem stand-by. É mesmo? Até a máquina de lavar roupa também, ficando na tomada, tá gastando? Tá gastando, tem stand-by também. Gente. E aí você fala assim, mas Marco, esse número é assustador. E ele chega a representar em algumas casas mais de R$50. Tá. Pela quantidade de aparelho que tem na tomada sem utilização. Porque a gente depende muito da energia, né? Exatamente. Para tudo que a gente vai usar. E o micro-ondas? O micro-ondas também. O micro-ondas daqueles mais simples, que a luz é até mais fraca. Não sei se você já viu aqueles que tem a luzinha mais fraca lá. Aquela, R$2 por mês. Aqueles mais fortes, que chega a iluminar a cozinha inteira, até R$5 por mês. Só de estar na tomada. Só de ficar ali na tomada? Só para você ver a hora. É um relógio caro. É um relógio caro. Gente, relógio caro. olha que pilha também tá cara. Mas a gente comprar a pilha dura, sei lá, metade do ano, num relógio de parede, se a gente colocar na cozinha. Gente, olha quanta coisa. Agora, você trouxe um equipamento que mostra pra gente também a quantidade de energia que aquela lâmpada tá consumindo, o medidor, gerando. Exatamente. Tanto que eu deixei ele aqui medindo já um stand-by. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada inteligente. Eu deixei ele medido em stand-by para exatamente a gente conseguir enxergar quanto consome o stand-by. Tá. Nesse caso aqui, é um stand-by de meio watt. Então ele está consumindo só meio watt. Eu consigo controlar essa lâmpada pelo meu celular. Então eu vou acender ela e a gente vai conseguir falar dos consumos da lâmpada. Porque por incrível que pareça, essa lâmpada aqui, eu consigo controlar o fluxo de luminosidade dela. Que é aquele exemplo que nós falamos sobre você ter uma lâmpada muito grande, que consome pouco, aquele negócio todo. Então, ó, eu acendi ela. Só de eu acender, aqui o consumo dela já aumenta. Já tá em... Dá pra mostrar aqui o aparelhinho? Será que a gente consegue virar? Chega mais, Toninho. Daí a gente consegue mostrar aqui que ele é digital, ele tá na tomada, não dá pra levantar. Não dá pra levantar ele. Legal. Então, do stand-by, ele tava consumindo meio watt, que vai dar, ó, é assim, 10 watts dá 1 centavo. Então vai dar uma partezinha de 1 centavo. Agora eu acendi ela na potência máxima dela, que é de 7,5. Isso daqui é uma lâmpada um pouquinho mais fraca do que aquela que a gente tem em casa. Aí eu vou diminuir. Então a gente quer um abajur. A gente pode usar uma lâmpada que seja assim, ó, bem fraquinha. Como dá pra mexer na intensidade. Eu consigo deixar ela fraca. O que vai mostrar, ó, ainda ela está consumindo 1 watt, ou seja, uma luz dessa daqui a noite inteira acesa não incomoda ninguém, você não precisa botar nada por cima. E ela está consumindo uma parte... Aí, legal, consegue tirar de uma lâmpada. O brilho, boa. Aí, e a gente aumenta a intensidade dela, ela passa a consumir, ó, de novo, quase 9 watts. O que é, ó, como ela consome mais. Então a gente tem que ficar de olho nessa potência, principalmente na hora de escolher lâmpadas. Tanto que aqui eu trouxe um exemplo de cada uma para mostrar o quanto cada uma pode ser a vilã da nossa conta. E na cozinha tem tantos equipamentos, né, gente? Eu tô vendo aqui a panela elétrica, por exemplo, mas tem torradeira, sanduicheira, aqueles grills elétricos que usam resistência. Todos eles são, assim, vamos lá. Todos eles são grandes consumidores que podem consumir pouco se a gente for relativizar. O que é relativizar? Vamos comparar essa panela elétrica aqui com um fogão. Fazer o arroz no fogão normal. Tá. Olha só. Desculpa te interromper, mas é que é uma ótima pergunta. Tem muita gente dando nó na cabeça sem saber o que usar. Por exemplo, olha só a pergunta da Rosana. Ela diz que usa bastante aquela fritadeira elétrica também, aquela, né, que tem um nome que eu não posso dizer, para reduzir na conta do gás, porque o gás também tá super caro. Só que fica sem saber qual é o melhor equipamento nesse momento. É o elétrico, porque o gás está caro também. Tá caro o demais. elétrico, para vocês entenderem, consome metade do que gastaria no gás. É mesmo? Nesse caso aí, por 1 hora de utilização daquela fritadeira, ela gasta 1,20. No gás, ela pode gastar até 2,50. Nossa! Para fazer arroz, a mesma coisa. Arroz na panela elétrica sai 20 centavos. Se você fizer no gás, sai 40. Quando você fala 20 centavos, está dizendo por dia. Por vez que você utilização, por liga vez que ligou. até terminar, arroz pronto. Então, 1 hora da fritadeira elétrica ligada, R$1,20. R$1,20. 1 hora dela. 1 hora dela. Gente, é bastante, né? Que loucura. Agora, a pergunta da Luísa. Luísa, tenho 2 transformadores para máquina de lavar e geladeira, de 110 para 220. Eles consomem muita energia? Consome. Cada um deles pode consumir até 20% do equipamento. Isso daí vai dar o quê? Por vez que você usa a máquina de lavar, vai dar mais ou menos uns 10 centavos. Agora, na geladeira, pode dar até R$12 por mês. Nossa, gente, olha a diferença. A pergunta deixa eu ver o nome da querida aqui, Solange. Ela quer saber, a minha dúvida,
tudo que fica na tomada está gastando? Ou existem exceções, por exemplo, o carregador de celular? Existem exceções, o carregador de celular é um deles. E outra exceção são aqueles equipamentos mecânico, eletromecânico e não eletrônicos. Por exemplo, forno elétrico. Forno elétrico não gasta estando na tomada. A fritadeira não gasta estando na tomada. Por quê? Para acionamento você precisa rodar, você precisa fazer um movimento mecânico. Esse daí não, chuveiro, não gasta por estar lá ligado. Tá. Agora, todos os outros que são eletrônicos, esses gastam. E o celular, porque ele só ativa o carregador quando você encosta o celular. Então ele não gasta. Ele gasta, na verdade ele gasta, mas ele gasta tão pouco que não dá para medir. Mas ele está passando corrente ali. Tá então tem a questão da segurança que não é legal que deixar não é por bom isso, legal. né? Tem que tirar da tomada por questão de segurança. Tá. Inclusive essa dúvida também da Solange, que ela está perguntando aqui se os abajures, mesmo desligados, estão gastando energia. O abajur desligado, se é aquele abajur que tem aquele liga e desliga, não consome. Agora, se é aquele lá que ele tem um botãozinho que você roda, se tem o dimmer, o dimmer gasta, porque ele fica como se fosse um stand-by mesmo no mínimo, né? Tá. Pergunta legal da Rosana aqui, ela quer saber se ligar e desligar o chuveiro na hora de se ensaboar é uma boa ideia para economizar energia. Não só energia, como água também, sim, né? É uma ótima ideia. O chuveiro, tanto faz você ligar e desligar ele não aumenta o consumo ligar e desligar. Então, se você se molhou, desliga, se ensaboou, liga novamente, se enxágua, perfeito. Tá certo. Gente, que assunto legal. Como rendeu? Obrigada pela participação de todos vocês e muito obrigada também pela sua participação. Por favor, volte para a gente falar também sobre economia de água e outras formas de economizar no nosso dia a dia. A gente ficou mais focado na energia hoje, até por causa dessa história dessa bandeira extra, power, mega que a gente está pagando, né? Sim. Mas no futuro você volta. Obrigada, viu? Marcos Souto, especialista em eficiência energética, @maisqueeficiência para você seguir no Instagram. @maisqueeficiência. Obrigada, meu querido. Obrigado. Até a próxima.